Olá, Olá, tudo tudo bem? bem? Eu sou a Lariushi. E eu sou o Robson. Somos alunos do primeiro período do curso de Licenciatura em Computação do IFTM, Uberaba, Parque Tecnológico Polo de Araguari. Bom, nesta videoaula nós vamos entender a arquitetura de von Neumann, um dos modelos mais importantes para o funcionamento dos computadores modernos. Vamos falar sobre a CPU, as memórias, os barramentos e também sobre os dispositivos de entrada e saída. Ao final da aula, você vai compreender como essas partes se conectam para que um computador possa executar qualquer programa. Para começar, é importante entender que a arquitetura de von Neumann foi proposta em 1945 por John von Neumann, um dos pais da computação. Na época, os computadores eram enormes, lentos e programados manualmente. A grande inovação desse modelo foi a ideia de que dados e instruções ficam juntos na memória, permitindo que o computador possa armazenar programas e executá-los sem intervenção humana. Esse modelo é tão eficiente que até hoje a maioria dos computadores, PCs, notebooks e smartphones seguem essa arquitetura. Bom, agora nós vamos conhecer as quatro partes fundamentais dessa arquitetura. A CPU é conhecida como o cérebro do computador. É nela que ocorre a execução das instruções. A CPU é composta principalmente por três elementos. Unidade de controle. É responsável por coordenar tudo o que acontece dentro do processador. Ela interpreta as instruções, determina o que precisa ser feito e envia sinais de controle para todos os componentes internos. Ou seja, a unidade de controle garante que cada operação aconteça na ordem correta. Temos a unidade lógico-aritmética. Essa parte executa operações matemáticas e lógicas, como soma, subtração, multiplicação, comparações e testes. Então, sempre que você vê uma operação como 5 mais 7 ou uma comparação do tipo se x é maior que y, é a ULA que resolve. Registradores. São pequenas áreas de armazenamento dentro da CPU. Eles são muito rápidos e guardam dados temporários durante o processamento. Por exemplo, valores que estão sendo somados ou instruções que estão sendo decodificadas. Um ciclo básico da CPU segue três passos importantes: busca, instrução na memória, decodificação, interpretar o que deve ser feito, e execução, realizar a operação usando a ULA. Este processo é chamado de ciclo de instrução e acontece milhões ou bilhões de vezes por segundo. Esta velocidade é determinada pela unidade Hertz. Bom, segundo a arquitetura de von Neumann, dados e instruções ficam armazenadas na mesma memória. A memória é dividida em dois grandes grupos. Memória RAM. Sendo a memória principal, que é onde os programas e dados ficam armazenados temporariamente enquanto estão em uso. A RAM é rápida, porém volátil. Quando o computador desliga, o conteúdo é perdido. Citamos também a existência da memória ROM, onde normalmente são armazenados os firmwares e que são softwares ou instruções fundamentais para o funcionamento dos hardwares, cujo instruções são somente leitura e por isso ficam armazenados de forma permanente e não se perde ao desligar o equipamento ou por falta de energia elétrica. A memória é essencial para o ciclo da CPU, porque é de lá que o processador busca todas as instruções que vai executar. Os barramentos são como estradas, por onde trafegam dados dentro do computador. Existem três tipos principais: o barramento de dados, que transporta informações e valores entre a CPU, memória e demais dispositivos; o barramento de endereços, que indica o local onde os dados estão armazenados ou para onde devem ser enviados; e por último, e não menos importante, o barramento de controle, que carrega sinais que coordenam as operações. Por exemplo, informar se a operação será de leitura ou escrita sem os barramentos e componentes internos não conseguiriam se comunicar. De forma bem simplista, podemos entender que o barramento é a própria placa-mãe. Os dispositivos de entrada e saída são responsáveis pela comunicação entre o computador e o usuário ou o ambiente externo. Existem os dispositivos de entrada que trazem informações para dentro do computador. Exemplos: teclado, mouse, scanner e microfone. Existem outros. Bom, tem também os dispositivos de saída que mostram ou enviam informações para o usuário, como por exemplo monitor, impressora, caixas de som.
E também existem os dispositivos que são de entrada e saída simultaneamente, fazendo as duas funções, como telas sensíveis ao toque e placas de rede. Eles se comunicam com a CPU e a memória utilizando controladores e barramentos específicos, como USB, SATA ou PCI Express. Controladores podemos entender que são os chipsets. E como funciona tudo junto? Ao ligar o computador, ele é energizado. O processador inicialmente faz a leitura das instruções contidas na memória ROM, onde está armazenado o que chamamos de BIOS, Basic Input Output System. Traduzindo, Sistema Básico de Entrada e Saída. O BIOS instrui o processador a passar um bit de reconhecimento para que ele identifique tudo o que possui conectado como hardware e periféricos e seus respectivos endereçamentos. É uma leitura por todo o barramento, e por esse motivo que as luzes do teclado piscam, e a impressora costuma fazer um bip e reset. Ouvimos também um bip de inicialização. Quando ocorre algum erro nessa conferência, o processamento é parado e o processador envia uma codificação em forma de bips ao speaker, ou mini alto-falante da placa-mãe. O erro mais comum é a falha de memória RAM, em que escutamos bips intermitentes. Quando está tudo certo, escutamos um único bip e segue o processamento das instruções do BIOS. É como se o processador perguntasse: "Quem está aí?" e cada hardware ou periférico respondesse: "Presente." Em seguida, as instruções do BIOS fazem o processador realizar a leitura e inicialização do sistema operacional, normalmente localizado em unidades de armazenamento. Isso é o que chamamos de sequência de boot. O sistema operacional, ao ser carregado na memória e executado, torna o computador utilizável por nós, apresentando uma interface amigável que traduz nossas intenções através de comandos específicos ao processador, onde, via de regra, o computador fica na condição de aguardando o comando, que virá de algum dispositivo de entrada. Ele processa e devolve os resultados nos dispositivos de saída e o ciclo se repete até que o computador seja desligado. Tudo isso acontece, por exemplo, em um processador de 3 GHz, em que este realiza cerca de 3 trilhões de cálculos ou ciclos por segundo. Cada ciclo entende-se que carrega dados na memória, o processador faz um cálculo e devolve os dados na memória ou nos dispositivos de saída. Temos como vantagens da arquitetura de von Neumann a simplicidade e a padronização, fácil implementação e flexibilidade para armazenar diferentes programas. Porém, a limitação principal, chamada de gargalo de von Neumann, ocorre porque a CPU e a memória compartilham o mesmo caminho para trafegar informações, o que pode causar lentidão quando há muitas operações ao mesmo tempo. Para melhorar isto, existem os processadores multitarefas, mas isto é tema para outra videoaula. E com isso encerramos a nossa videoaula sobre a arquitetura de von Neumann. Vimos como a CPU, as memórias, os barramentos e os dispositivos de entrada e saída trabalham juntos para que os computadores funcionem. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus colegas. Obrigada por assistir. Até a próxima. Até a próxima. Eu não vou dar beijinho? Não. Só quero ver se o áudio está funcionando. E seus respectivos endereçamentos. É uma leitura por todo o barramento. Por este motivo, as luzes do teclado piscam e a impressora costuma fazer um bip de reset. Não, é porque eu preciso lembrar do texto, meu filho. Eu vou ter que ler isso aí tudo de novo. Ele está muito em cima. Ao ligar o computador, ele é energizado. É um E mesmo. E o último perceptível por nós é um bip de inicialização. E o último perceptível por nós é eu posso apagar o E e colocar um O maiúsculo. E eu quero fazer outra correção ali também. Basic Input Output System. Traduzindo, Sistema Básico de Entrada e Saída.
Pode começar de novo. Por que não foi sozinho? É porque tá muito devagarzinho. Ao ligar o computador, ele é energizado. O processador inicialmente faz essa leitura das instruções, agora ficou rápido demais e pegou muito em cima e fica me apressando e me apavorando. Você vai levar a mão lá de novo? Eu já tava esperando você me desconcentrar. É porque eu tava tentando tirar isso aqui, ó, esse quadrinho. Eu sei, mas aí quando você tira, você tem que levar a mão lá de novo. Esqueci de mudar o tempo. Dessa é rápido.